Você já passou por um lugar e teve aquela sensação estranha de que existe alguma história escondida ali, algo que ninguém conta, mas que muda completamente a forma como você enxerga aquele lugar? Pois hoje eu vou te mostrar uma curiosidade local, que muita gente simplesmente não conhece, mesmo passando por ali todos os dias. E eu aposto que, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para esse lugar do mesmo jeito. A história começa em uma pequena cidade brasileira, daquelas que parecem tranquilas demais para esconder qualquer mistério. Mas no centro dela, existe um ponto específico, um ponto tão discreto que a maioria das pessoas só vê como uma construção antiga, quase sem importância. O que elas não sabem é que aquele lugar já foi palco de um dos acontecimentos mais improváveis e curiosos da história da região. Um sino que simplesmente se recusava a parar de tocar. Sim, parece estranho, mas isso realmente aconteceu. No final do século XIX, a igreja da cidade tinha um sino enorme, feito de bronze maciço, que era usado para chamar todos para as missas e para avisar sobre qualquer emergência. Até aí, nada demais. O problema é que, um dia, sem que ninguém tocasse, o sino começou a balançar sozinho. E pior, ninguém conseguia fazê-lo parar. Ele tocou por mais de 3 horas seguidas, como se tivesse vontade própria. As pessoas se reuniram na praça tentando entender de onde vinha aquele barulho interminável. Alguns achavam que era um aviso divino, outros diziam que era algum tipo de sinal de tragédia, e muitos, simplesmente, correram para casa com medo. A coisa ficou tão séria que o padre da época mandou subir até a torre para amarrar o badalo. E mesmo amarrado, ele continuava vibrando. Só o som é que parou. E isso só aumentou o mistério. Um sino gigante, de centenas de quilos, vibrando sozinho. O que poderia causar algo assim? Naquela época, muita gente preferia acreditar no sobrenatural, porque a explicação lógica simplesmente não existia. Mas o mais curioso não foi o sino tocar sozinho. O mais curioso foi o que aconteceu no dia seguinte. Pela manhã, a cidade inteira acordou com a notícia que precisou ser escrita à mão e pregada nas portas das casas. Um trem, que vinha de uma cidade vizinha, sofreu um acidente gravíssimo durante a madrugada. O choque foi enorme, e até hoje ninguém sabe ao certo qual foi o motivo. E aí as pessoas começaram a ligar uma coisa à outra. O sino que tocava sozinho e a tragédia que aconteceu naquele mesmo horário, só que muito longe dali. E como toda boa história local, isso começou a virar tradição oral. Cada pessoa contava de um jeito. Alguns diziam que o sino estava tentando avisar o povo, como se fosse um alerta espiritual. Outros acreditavam que espíritos de pessoas em perigo estavam pedindo ajuda. E teve até quem afirmasse ter visto luzes estranhas dentro da torre naquela noite. Mas agora vem a parte realmente interessante, aquela que nos faz pensar. Anos depois, especialistas em história e física começaram a estudar relatos semelhantes em outras cidades. E sabe o que eles descobriram? Que vibrações de longa distância, provocadas por grandes impactos, como um acidente ferroviário, podem sim afetar estruturas metálicas extremamente sensíveis. Em outras palavras, é possível que a vibração do choque tenha percorrido o solo e chegado até a torre da igreja, fazendo o enorme sino balançar. Não é garantido, mas é cientificamente plausível. E essa mistura de ciência com mistério é o que torna essa curiosidade tão fascinante. Um objeto histórico, um fenômeno aparentemente sobrenatural, e um evento trágico que aconteceu exatamente no mesmo momento. Hoje, o sino ainda está lá, silencioso, parado, quase esquecido. Mas quem conhece essa história sabe muito bem que aquele bronze já viveu uma noite que virou lenda, e que, às vezes, até os lugares mais simples escondem histórias que parecem querer contar alguma coisa. Basta a gente prestar atenção. Sim, é fato. Se inscreva para mais histórias.